noite, igreja amada, boa noite, visitante, boa noite, familiar. Sejam todos muito bem-vindos a esse culto que vamos celebrar ao Senhor. Obrigada por estar conosco, gratidão pela vida de cada um de vocês. E eu gostaria de orar nesse momento pela sua vida, pela minha vida, pela nossa vida. Pai amado, Pai querido, no nome de Jesus, te damos graça pelo teu amor e cuidado, por esse momento que temos aqui, Senhor, de comunhão com o Senhor, com os nossos irmãos também, mesmo à distância. Que possamos, Senhor amado, adorá-lo com inteireza de coração, na beleza da tua santidade. Que possamos declarar aquilo que vivemos no cotidiano, que só tu és Deus de nossa vida. Só tu é o Senhor da nossa existência. Só faz sentido viver por servir a ti. Louvamos o teu nome, Pai, por tudo. Louvamos o teu nome por todas as coisas. E no nome de Jesus choramos e adoramos. Amém, Senhor. Amém. E igreja amada, mais uma vez, muito bem-vindo a esse culto, a casa do Senhor. Por que não? Porque a tua casa é a casa do Senhor também. A tua família também é local de oração, é local de adoração. E vamos então entender um pouquinho do que o IBCO em Ação tem para nós essa semana. Quarta Viva, às 19h30, cultuando aqui presencial e também online na sua casa, quem não puder estar conosco. No próximo domingo, às 9 horas, a EBD tem sido bênção. Se você não tem vindo, participe. Também tem sido transmitido online, mas se você pode vir, se você vem para o culto, chega mais cedo para a EBD, vem participar conosco também. E o culto às 10h20, a noite presencial e online também, às 19 horas. E está chegando o Deeper Conference. Então, nos dias 9, 10 e 11, teremos aqui o Congresso da Juventude, né? Deeper Conference é um nome chique, mas é o Congresso da Juventude IBCO, que está aqui de braços abertos para receber cada visitante, cada irmão. Então, é um congresso da juventude, mas não é um congresso só para a juventude, é um congresso para o povo de Deus. Então, esteja conosco. Se você ainda não fez suas inscrições, de manhã o Igor falou que tinha um pouquinho de inscrição ainda disponível. Então, entre em contato com o pessoal da juventude, faça a sua inscrição ainda. Corre que ainda dá tempo, hein? E é com essa alegria no coração que a gente pode declarar, dar graças ao Senhor e dizer que Ele é merecedor de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Aleluia, Hosana! Todo louvor seja dado a Ti, Pai. Força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, nós te celebramos, com ações de graças, danças, alegrias. Nos convém louvar-te, ó Senhor. Nos convém louvar-te, ó Senhor. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, nós te celebramos, com ações de graças, danças e alegrias. Nos convém louvar-te, ó Senhor. Nos convém louvar-te, ó Senhor.
fora de tempo, em todo tempo é tempo de louvar ao Senhor. E é com esse conhecimento de causa que vamos ler a leitura bíblica que se encontra em Salmos 34, de 1 a 3, que diz o seguinte: bendirei o Senhor em todo tempo, o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão, minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Entende que não é só para quando a gente está passando bons momentos, entende que não é só quando a gente está comemorando que é momento de adorar o Senhor e bendizer o seu santo nome, é em todo tempo. Ouçam os oprimidos e se alegrem, apesar das dificuldades, apesar das limitações. Bendiga o nome do Senhor. E se você tem seus dízimos, suas ofertas, esse é o momento de dizimar e de ofertar na casa do Senhor. Vai aparecer para vocês aí a conta, o Pix da igreja. Então, faça nesse momento, mesmo aí de casa, contribua com a obra na casa do Senhor, em todos os sentidos, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, os céus e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, que ofereceu teu filho sobre o altar, maravilhoso
as ofertas, por favor. Senhor, nós te somos gratos, Deus, porque nós podemos ofertar, Senhor Deus, a Ti, porque nós podemos dizimar, Senhor Deus, na Tua casa, Senhor Deus, na Tua obra. Eu quero te agradecer, Senhor Deus, porque até aqui o Senhor tem suprido as nossas necessidades, Deus, o Senhor tem sustentado o Teu povo, Senhor Deus, o Senhor não tem permitido, Deus, que nada nos falte, Senhor, e assim também, Senhor, nós podemos, Senhor Deus, devolver, Senhor Deus, aquilo que é Teu, através dos dízimos, através das ofertas, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E ainda lembrando, Senhor, tem misericórdia daqueles, Senhor Deus, que nesse momento precisam, Senhor Deus, de um trabalho, precisam, Senhor Deus, de algum auxílio, Senhor, que te peço em nome de Jesus, Deus. Abre as portas, Senhor Deus, de emprego, supre, Senhor Deus, suas necessidades também e não permita, Senhor Deus, que nada lhes falte. É minha oração, agradecida em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nesse momento de pandemia, são muitas as dificuldades que temos vivenciado, experimentado. E nesse momento eu gostaria de convidar você, aonde você estiver, feche os seus olhos, interceda por aqueles que estão doentes, doentes de alma, doentes de espírito, doentes físicos. Interceda pelas famílias que têm passado por desafios tremendos nesse momento também. Interceda para que o Senhor abra portas, Senhor, de trabalho para aqueles que precisam, que use as nossas vidas para abençoar outras vidas. Vamos aproveitar para, nesse momento, colocar diante do altar do Senhor tudo aquilo que tem afligido a nossa alma, a nossa nação. Em nome de Jesus, feche o seu olho aí, que o nosso irmão ele vai romper esse silêncio através de uma oração, cuidando da nossa vida, intercedendo por nossa vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, viemos colocar, ó Pai Celestial, a vida de cada um em Tuas mãos, ó Pai, que está passando por problemas de saúde, ó Pai, problema de Covid, ó Pai Celestial, que está internado nos hospitais, ó Pai Celestial. Senhor, entregamos a vida de cada um em Tuas mãos, ó Pai, não só os que estão com Covid, ó Pai, mas os que estão, ó Pai Celestial, também com alguma enfermidade, ó Pai Celestial, que o Senhor possa estar agindo, Senhor. Derrama a cura, ó Pai Celestial, na vida de cada um, Senhor. Conforte o coração, ó Pai, daqueles que perderam seus entes queridos, ó Pai Celestial. Que Tu age, ó Pai Celestial, com Teu poder, ó Pai, na vida de cada um, Senhor. Que Teu Espírito Santo esteja consolando, ó Pai. Pai de amor, te peço também por aqueles que estão desempregados, ó Pai Celestial, que estão com problemas na justiça, ó Pai Celestial. Causas, ó Pai, que estão há muito tempo, Pai, para ser ganha e não consegue, ó Pai, que o Senhor possa estar dando vitória, ó Pai, a cada um, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, repreenda todo o mal, ó Pai, toda a violência também do nosso bairro, da nossa cidade, ó Pai Celestial, que Tu esteja agindo, ó Pai Celestial, e que as nossas orações, ó Pai Celestial, através da nossa fé, ó Pai, e através de Jesus Cristo, ó Pai Celestial, que Tu possa estar atendendo, ó Pai, segundo a Tua vontade, ó Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, ó Pai. Te entregamos as nossas vidas em Tuas mãos e Te agradecemos, Senhor. Amém. Ao Deus que ouve a nossa oração, é a Ele que adoramos, é diante do altar dEle que derramamos o nosso coração, a nossa alegria, tudo que temos e tudo que somos. De louvor, com canções eu te exaltarei, bendito seja o Senhor, toda glória eu te darei, pois o pecado me livraste, agora estou justificado, bendito seja o Senhor.
Jesus de louvor. Com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor. Toda glória eu te darei, pois o pecado me livraste. Agora eu sou justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. A Ele se louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. A Ele se louvai. A Ele se louvai. Exaltai. Aleluia, aleluia, louvado seja o Senhor. E nós podemos nessa noite pedir que o Senhor nos leve além, além do raso, além das circunstâncias, além do improvável, levar-nos além no relacionamento às vezes frio com o nosso Senhor, levar a um relacionamento mais profundo, mais intenso, que faça significado para a nossa vida e que a partir daí possamos também refletir a sua face, refletir a sua luz. deseja toda manhã te imaginar, é me inspirar.
Leva-nos além, Senhor amado, dessas paredes que chamamos de templo. Leva, Senhor amado, para além das nossas prisões internas, que às vezes nos limitam a acessar a Ti da forma que o Senhor deseja. Leva-nos além das dificuldades do cotidiano. Leva-nos além da falta de emprego, da falta de dinheiro, até da falta de amor humano. Leva-nos além de tudo isso, que possamos reconhecer, Senhor, que a nossa relação contigo é muito além de tudo isso. É para além dessa vida. É uma vida, Senhor amado, com sentido. Que nós possamos realmente fazer como cantamos. Que a nossa vida flua muito mais da Tua unção, muito mais do Teu poder. E que isso possa, Senhor amado, alcançar outras vidas. Que isso possa, Senhor amado, atrair outras vidas para Ti. Deus amado, peço-Te nesse momento, usa Teu servo, pastor Felisberto, que estará trazendo a palavra, Senhor. A palavra que o Senhor separou para nós nessa noite. Fala-nos profundamente, Senhor. E que nós possamos ser impactados pela Tua palavra, pelo Teu falar, pelo Teu agir em nós. Teu Santo Espírito tem liberdade, flui conforme Tu queres, da maneira que bem entender. Em nome de Jesus choramos e agradecemos. Amém, Senhor. Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs, boa noite, meus amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês, amém? Desejo uma semana de graça, uma semana de bênção, uma semana de muitas alegrias e muitas vitórias na presença do Senhor. Quero ler com os irmãos para a meditação desta noite o livro de Marcos, capítulo 4, do verso 35 até o verso 41. Prometo não cansar os irmãos. E o tema da meditação desta noite é triunfando sobre as ondas do mar. Triunfando sobre as ondas do mar. Marcos capítulo 4, do verso 35 ao verso 41. Então, preste atenção na leitura do texto que estarei fazendo agora. Diz assim a palavra do Senhor: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para a outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantando-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Interessante, meus amados irmãos e amigos, que o capítulo 4 do livro de São Marcos, grande parte deste capítulo fala de Jesus como um especialista em agricultura, um especialista que conhecia muito bem a força da plantação, de uma colheita, de um bom resultado de uma plantação. Podemos dizer que Jesus era especialista, PhD em agronomia. Ele, como filho adotivo de José o carpinteiro, também entendia de agricultura, até porque
a sua família, ou as famílias daquela época, dependiam da agricultura e da pecuária. Então Jesus Cristo entendia muito bem de plantação, era um especialista em plantar, em semear, em adubar, em gradear, em arar. E neste momento, nós podemos começar a analisar nas qualidades, nas virtudes do nosso Mestre Jesus Cristo. E eu convido você também a começar a analisar não só do 35 ao 41, mas começar lá no versículo 1, onde Jesus começa a falar sobre um homem que saiu espalhando a semente. Uma semente caiu na beira do caminho, outra semente caiu no meio dos espinhos, outra semente caiu no meio das pedras, enfim. Jesus Cristo está dando uma lição, porque Ele era e é soberano no céu e na terra. E é importante que nós entendamos essas parábolas que Jesus estava falando antes dele ter uma experiência junto com seus discípulos no mar. Sim, meus amados irmãos, 90% do capítulo 4 fala em semear e colheita. 4% do capítulo 4 fala em candeia. Então Jesus está contando umas parábolas a respeito da semente. Os discípulos ficaram com dúvida, ele volta a dar uma explicação sobre a importância da semente, o que ele quis dizer com a parábola. Depois ele interrompe e fala um pouco sobre a candeia, e depois, 6%, Jesus Cristo volta a falar das dificuldades no homem novamente, sobre a semente. E ele fecha falando de algo muito importante, que é sobre o mar. Então Jesus tinha e tem poder no céu, na terra e no mar. E ele entendia muito bem dessas plantações. Interessante que o versículo 35, e naquele dia, já sendo tarde, disse-lhe: passemos para outra banda. Foi Jesus quem falou: passemos para outra banda. Ele já estava cansado, ele já estava um pouco exausto, Jesus Cristo estava um pouco esgotado. E você deve perguntar: mas se Jesus era Deus, ou Jesus é Deus, como pode Deus se cansar? Como pode Deus ficar exausto? Ele estava cansado porque ele também experimentou a humanidade. Sim, meus amados irmãos e meus amigos, Jesus Cristo tinha um desafio muito importante, que era entrar naquele barco e passar para o outro lado, porque tinha um propósito bem definido lá do outro lado. E depois nós falaremos sobre isso um pouquinho. E ele precisava usar aquele barco, porque Jesus não tinha barco dele mesmo, mas precisava daquele barco para passar para o outro lado, para cumprir uma missão, um propósito que ele tinha lá do outro lado. E Jesus então, mas ele estava um pouco cansado. E como entender então um Deus cansado? Como entender um Deus exausto? Se recordarmos dos versículos de alguns salmos, né? E tem um que diz assim: aquele que te guarda não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Então vamos explicar. Dentro da teologia sistemática, nós aprendemos sobre a união hipostática de Jesus, ou, como falam os católicos, a união mística de Jesus. Jesus foi humano e divino, divino e humano. Então, nessa união hipostática de Jesus, estava presente o lado humano de Jesus. Então, como humano, ele cansou, ele comeu, ele dormiu, ele descansou, ele chorou, ele sentiu tristeza, ele se emocionou como humano, porque Deus se fez homem e veio para junto de nós. Este é um lado humano de Jesus, por isso que ele estava cansado. Mas Jesus também tinha o seu lado interessante, poderoso, magnífico. O único ser que veio, ou que já existiu,
tendo essa união hipostática, que é exatamente dentro da teologia sistemática que nós estudamos, divino e humano. Enquanto então os discípulos estavam preparando-se para navegar, diz o texto que um grupo, uma caravana de barcos seguiu Jesus. O barco de Jesus era o guia, o barco de Jesus era o primeiro, o barco que Jesus pegou emprestado era um modelo, era um referencial para os outros barcos. Então, se Jesus falou tanto sobre a terra, se Jesus explicou tantas coisas sobre a semente, o plantio, a colheita, agora Jesus se volta para algo maravilhoso. Estamos dentro do mar e Jesus estava tranquilo. Diz alguns teólogos que Jesus sabia que aquele vendaval aconteceria. Por isso ele foi dormir. Ele queria que os seus discípulos e aquele grupo de barcos que estavam seguindo-o passassem por uma experiência diferente, para que o seu poder fosse manifestado dentro do mar. Sim, meus amados irmãos, eu quero deixar então a tarefa para os teólogos de plantão que gostam de pesquisar. No livro de Marcos, quantas vezes Jesus atuou como humano e quantas vezes Jesus atuou como divino, já que ele tinha capacidade de desenvolver atividades ou tarefas juntos. Quando foi que Jesus atuou como humano e quando foi que ele atuou como divino? Está aí uma tarefa para os irmãos fazerem depois da janta. A sobremesa desta noite vai ser exatamente esta. Mas o importante é que Jesus tinha um propósito bem definido. Eu preciso chegar do outro lado. E os barcos estavam seguindo Jesus. Interessante que quando Jesus então entra no barco e vai tirar um cochilo, vai descansar um pouquinho, surge um vendaval. Os ventos se levantaram. Aí começou a confusão, começou o apavoramento, começou o desespero. O barco da frente está indo a pique, o barco da frente está variando, o barco da frente está se enchendo de água. Que situação desesperadora para os discípulos de Jesus que estavam no primeiro barco e Jesus tranquilamente estava lá na parte traseira do barco tirando um cochilo. Sim, meus amados irmãos, se o barco da frente, que era a referência, estava com problemas, o que haveria de acontecer com os outros? Por isso os discípulos se apavoraram, por isso os discípulos se desesperaram e eles esqueceram-se por alguns segundos ou até minutos que Jesus estava ali. A presença de Jesus parece que não estava significando nada para eles. Muitas das vezes é assim que acontece comigo, com você, com tantas pessoas. Jesus está ao nosso lado, Jesus está nos dando todo o suporte, Jesus está nos sustentando, Jesus está nos dirigindo, mas não sentimos a sua presença, porque nós entramos em crises, nos desesperamos, nos apavoramos. Não, meus amados irmãos, temos que pensar, se Jesus está comigo e eu estou caminhando, eu tenho um propósito, Jesus tem propósito para a minha vida, eu chegarei do outro lado, eu vencerei um problema, eu vencerei uma dificuldade, porque Jesus está comigo. Que Jesus, tirando o seu cochilo, foi interrompido. Aqueles minutos interessantes, importantes dele na natureza humana, na natureza terrena, ele precisava descansar, foi interrompido exatamente com aquele grito desesperador dos seus discípulos. Ah, meus amados irmãos, lá do outro lado, pode observar, segundo Marcos no capítulo 5, havia uma legião de demônios perturbando um jovem. Havia muitos cegos, havia muitos coxos, havia muitos desesperados lá do outro lado. E o barco não poderia afundar de forma alguma, mas os discípulos pensaram que ia afundar. Perderam a fé, a confiança naquele momento.
Oh, meus amados irmãos, nossos problemas não podem nos impedir de ver o que Jesus pode fazer lá do outro lado, ou amanhã na nossa vida, ou hoje mesmo na nossa vida. Veio o vendaval, eles se apavoraram e correram para Jesus, ainda foram inquietar Jesus. Jesus, não te dá que pereçamos, porque a água já estava começando a entrar dentro do barco. As águas deste mundo, os problemas deste mundo, as crises deste mundo, as doenças deste mundo, o desemprego deste mundo, enfim, as crises que a humanidade está atravessando, não podem nos impedir de olhar para Jesus e confiar que Ele está ao nosso lado. Problemas sempre teremos, seja na terra, seja no mar. Dificuldade nós enfrentaremos no dia a dia, seja na área financeira, seja na área emocional, seja na área até espiritual. Tem dia que alguns irmãos estão tanto indecisos, perde a força de orar, de cantar, de clamar ao Senhor, de vir para a igreja. Por quê? Se Jesus está ao seu lado, os discípulos se apavoraram quando o vendaval começou a apertar, mas nós temos que confiar. Jesus está ao nosso lado e Jesus estava ali. Sim, as terríveis ondas deste mundo não podem nos desanimar, porque Jesus, Ele tem poder. Em Mateus capítulo 28, versículo 18, diz assim: toda autoridade, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Quem disse foi Jesus. Ele quem disse: toda autoridade, todo o poder foi me dado no céu e na terra. Sabe o que aconteceu? Jesus saiu lá de trás do barco, saiu da popa, chegou perto e deu ordem para que o vento se acalmasse, o mar se acalmasse. E tudo aconteceu do jeito que Jesus determinou. Olha o lado interessante, maravilhoso do Deus poderoso atuando. Nessa união hipostática estava Jesus dormindo, acordou sobre desesperados discípulos e mandou que os ventos se acalmassem, as ondas também, e a bonança começou a envolver aqueles discípulos. Os homens que comiam com Jesus, dormiam ao seu lado, assistiram tantos milagres, tantas maravilhas, agora estavam desesperados. Para quê? Por quê? Na nossa vida a mesma coisa, não adianta desesperar, não há motivo para desespero, temos que confiar. Ele é Senhor, Ele tem condições de acalmar o vendaval da minha vida, da sua vida, parar com os problemas e dar a solução. Ele tem condições de dar paz, Ele tem condições de dar segurança, Ele tem condições de nos dar fé, Ele tem condições de nos garantir vitória, Ele tem condições de nos sustentar todos os dias. Basta confiarmos no seu poder e naquilo que Ele pode fazer na minha vida, na sua vida. Jesus tinha planos definidos, tinha propósitos arrojados, Jesus tinha uma missão a cumprir do outro lado, e Ele precisava chegar lá, e chegaria, e como chegou. Na minha vida a mesma coisa. Amanhã, segunda, Jesus tem plano para a minha vida, para todos nós. Jesus não está dormindo, irmãos. Ele está vigilante para nos dar força. Ele tem a solução para os nossos problemas. Creia, confie, segure nas mãos de Jesus. Se as ondas do mar da vida estão te destruindo, querendo te sucumbir, confie em Jesus. Sozinho ou acompanhado, confie em Jesus. Empregado ou desempregado, confie em Jesus. Nesta caminhada maravilhosa, seja na terra ou no mar, aonde como você queira interpretar os seus problemas, se você está sendo envolvido por encapelado mar, confie em Jesus, que as vitórias vêm, pois Ele te ama, Ele me ama e Ele sabe muito bem do que nós precisamos. Os nossos propósitos,
os nossos sonhos, os nossos desafios não vão cair por terra, porque Jesus está no nosso barco. Amém? Confie nele, olhe para ele, que a vitória virá, se desde que você deixe ele fazer o que só ele tem condições de fazer. E que Deus nos abençoe, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos dê força e fé suficiente para crer em dias melhores, porque nenhum vendaval deste mundo, nenhuma doença, nada que se levantar poderá impedir os planos de Deus para a nossa vida. Os discípulos precisavam chegar lá, chegaram e viram depois Jesus curar muitos gesarenos, viu Jesus repreender legião de demônios lá do outro lado, porque os planos deles estavam bem definidos. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor te oriente. Abra o coração para Jesus, aceite Jesus como Senhor e Salvador, deixe Ele dominar a sua vida, deixe Ele controlar os seus passos, que a vitória vem em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que todos tenham uma semana maravilhosa na graça e na unção de Jesus. Amém. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o me submergir a tua mão, me traz a dona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir a tua
semana repleta de bênçãos e de vitória para você, para sua família. Nos vemos quarta-feira. Sintam-se beijados e abraçados.